A terapia dele hoje é muito cara, acima de R$ 6.000, que eu também não tenho condições de arcar. O Superior Tribunal de Justiça bateu o martelo e decidiu que o chamado rol de procedimentos dos planos de saúde é taxativo. Isso quer dizer que os planos de saúde não precisarão cobrir tratamentos e serviços médicos que não estejam na lista de coberturas obrigatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O problema é que a lista da ANS é muito básica e não contempla muitos procedimentos, como medicamentos aprovados recentemente, alguns tipos de quimioterapia oral e também cirurgias, além do tratamento para autismo e outras síndromes. E mesmo para procedimentos obrigatórios, pode ser mais difícil obter na Justiça a garantia de pagamento por uso diferente daquele determinado pelas diretrizes de utilização determinadas pela ANS. Sofremos uma grande derrota hoje. Pessoas que não sabem o que é ir para o SUS, o que é ser pobre e espremer o orçamento para pagar um plano de saúde porque tem um SUS defasado. E agora o plano de saúde não vai atender metade das nossas necessidades. E eu sonho em viver numa sociedade, num país que o dinheiro não fale mais alto que a vida, porque é isso que está acontecendo. Membro da comunidade autista, o apresentador Marcos Mion disse que há um desespero enorme por parte das famílias que contam com o tratamento diário. Pensem que um exame negado é um sofrimento. É um tratamento não aprovado, pode significar um atraso irreversível, às vezes. Atraso na fala, cognitivo, na relação, uma chance a menos de uma evolução motora e, sem dúvida nenhuma, o desespero de uma família, sem saber como dar um tratamento digno a um filho ou a uma filha. Na decisão do STJ, foram definidas exceções. A cobertura, além da lista, poderá ser autorizada se não houver tratamento similar no rol da ANS, mas não pode ter sido expressamente indeferido pela agência. Além disso, os consumidores precisarão de uma série de comprovações médicas para reivindicar a cobertura. A decisão tem impacto imediato? Quem será mais afetado? Pode haver comprometimento para quem está em tratamento hoje? Estes são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou Poliana Bretas, estou com a Carolina Moran e neste episódio conversamos com a repórter do Globo, Luciana Casemiro, sobre a decisão do STJ sobre planos de saúde. Fique com a gente! Luciana Casemiro, para a gente começar a entender o que é esse tal de rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar e como é que ele interfere na vida dos usuários de planos de saúde. O rol é uma lista de procedimentos de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde. A princípio, o que ele diz? Ele diz quais são os procedimentos que devem ser cobertos. Cirurgias, medicamentos, exames, tudo está lá no rol. São mais de 3.000 procedimentos, se eu não estou enganada, Carol, que foram sendo inseridos ao longo desse tempo. Lógico que algumas coisas que ficam obsoletas acabam saindo, mas tem 3.000 e tantos procedimentos no rol da ANS. Agora, Luciana, qual é a diferença, então, do que a gente chama de rol taxativo e do rol exemplificativo, que foi justamente o que se debruçou o Superior Tribunal de Justiça? Poli, vamos começar pelo exemplificativo. O entendimento majoritário no judiciário até aqui era que o rol era exemplificativo. O que quer dizer isso? Ele era uma lista de cobertura mínima. O que tivesse fora dessa lista de procedimentos, mas que fosse entendido pelo médico assistente daquele usuário de plano de saúde como o tratamento mais adequado, poderia ser requisitada a cobertura. Na verdade, na prática, isso não acontecia administrativamente. As pessoas recorriam à justiça e, segundo o estudo da USP, do Mário Schaeffer, 97% das ações que eles têm lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, de pedidos de cobertura fora do rol, os pacientes eram atendidos. O que muda agora? A visão do rol taxativo é que somente o que está listado pela ANS seria coberto pelos planos de saúde, ou seja, eles não são obrigados a pagar nada além do que está naquela lista
de procedimentos que foram aprovados e incluídos pela ANS. Então, o que muda? Se você for à justiça, isso continua valendo, a tendência é que haja uma restrição maior para a concessão desses tratamentos fora do rol. Luciana, se disse que a jurisprudência vinha sendo favorável ao consumidor, né? Quem entrava na justiça geralmente conseguia a liberação de procedimentos mesmo fora do rol. Por que essa discussão foi parar agora no Superior Tribunal de Justiça? Olha, a discussão parou no STJ por questões específicas de grupos de consumidores, um deles ligado a autistas por uma terapia chamada ABA, que está no rol, mas que a forma como ela é colocada não atendia todos os procedimentos que precisam ser feitos por esse grupo do espectro autista, né? E aí acabou se discutindo a taxatividade ou não do rol. No STJ a discussão foi mais ampla. A jurisprudência vinha sendo realmente favorável ao consumidor, mas desde que o ministro Luiz Felipe Salomão deu o seu voto, né, pela taxatividade, algumas decisões contrárias também começaram a aparecer. E, embora a decisão do STJ não seja vinculante, ou seja, ela não precisa ser repetida pelos outros tribunais, ela não é uma súmula, né, que vincule, ela tende a orientar os tribunais inferiores. Então, a perspectiva para o consumidor piora bastante com essa decisão do STJ. Agora, embora eles tenham decidido que é taxativo, eles criaram algumas excepcionalidades. Então, acabou sendo o que chamou lá juridicamente de taxativo mitigado, né? Ele não é taxativo e exaustivo. Ele tem alguns casos em que caberia, sim, pagamento pelas operadoras de procedimentos fora do rol. Agora, Luciana, como é que a decisão de ontem repercute na vida dos usuários de planos de saúde, né? O que a gente pode dizer para eles, o que muda a partir de agora e qual é o primeiro impacto dessa decisão do STJ? Olha, conversando com a Navarrete, que é uma especialista em saúde do IDEC, que acompanha bem de perto essa decisão, ela acha que o primeiro impacto é que foi dada uma carta branca para os planos de saúde negarem tudo que for do rol. Então, assim, talvez discutir isso de administrativo fique ainda mais difícil do que era antes, em que a maior parte dessas questões iam parar na justiça. O outro impacto que pode ser imediato é de quem tem processo em andamento. Como foi tomada uma decisão, né, no Tribunal Superior, quem tem liminar, né, quem tinha conseguido tratamento, exames, procedimentos baseados numa liminar, talvez haja maior risco de reversão dessas liminares que já tinham sido concedidas, ou seja, pessoas que estavam em tratamento podem perder esse direito. Então, esse é um primeiro impacto. E quem sofre mais no primeiro momento é quem tem doenças raras, né? Que normalmente não estão realmente, tem exames, procedimentos listados no rol. Essas pessoas sofrem mais, porque a decisão do STJ cria uma série de burocracias para que você possa vir a requisitar qualquer procedimento extra-rol. Luciana, só para a gente entender, as pessoas que já estão em tratamento, né, o tratamento já está em curso, com base em decisões judiciais, com liminares, não é que essa liminar caia automaticamente, mas a partir dessa decisão, pode ser que o plano de saúde entre na justiça para derrubar a liminar e a pessoa fique sem os tratamentos, né? Exatamente, Carol, não é automático. Quem tem a liminar não vai perder essa medida cautelar, que eles chamam de urgência, ela não cai, ela não foi derrubada pela decisão do STJ. O que talvez aconteça é que um recurso do plano de saúde na tentativa de derrubar, talvez a visão do tribunal agora seja mais restritiva. Luciana, metade das ações discute efetivamente essa negativa de cobertura por parte dos planos de saúde, né? Essa decisão do STJ pode aumentar, deve aumentar a judicialização, até para saber esses processos que estão em andamento, com liminar favorável aos consumidores. Você acha que esse é um dos impactos? Olha, tem visões diametralmente opostas. Por exemplo, o Mário Schaeffer acha que vai aumentar o número de ações na justiça porque ele acha que os planos tendem a ser ainda mais restritivos do que eles já eram, agora que eles teriam uma carta branca do STJ para, de fato, negar sem ter grande impacto aí numa decisão judicial.
O que ele diz é que, além de metade das ações, né, na Justiça, no Tribunal Paulista, serem sobre negativas de cobertura, entre essas ações, metade são de negativas de cobertura de procedimentos listados no rol. Ou seja, tem uma parte, sim, de pessoas que procuram tratamentos que não estão na lista da ANS, mas outra parte está reclamando porque teve cobertura negada de procedimentos que estão, sim, na lista. Então, esse é um problema que a gente ainda vai ter que acompanhar. Mas, por exemplo, a FenaSaúde, a Vera Valente da FenaSaúde, acha que vai reduzir as ações na Justiça porque fica apaziguado que o que tiver fora do rol não entra, não tem cobertura, e que aí seriam casos específicos que seriam tratados, que sempre vão escapar aí, que seriam tratados, mas ela acha que vai reduzir. Agora, o chefe fala uma outra coisa que eu acho que é importante a gente colocar, que a judicialização é uma ponta do iceberg. Quantas pessoas a gente conhece que tem alguma insatisfação com o seu plano de saúde ou em outras áreas de consumo e que vão parar na justiça? Ele diz que a maior parte das pessoas vai parar no SUS quando ela não consegue atendimento dos seus planos de saúde. Então, assim, talvez muito mais gente vai buscar a saúde pública ou vai ter que arcar, quem tem essa possibilidade, com os custos do seu próprio bolso, porque tem uma questão emergencial ligada à saúde, né? Então, a repercussão não fica restrita somente para a saúde privada, né? A gente vai ter um impacto grande também para o SUS e para as pessoas que buscam a saúde pública, porque se você tem o acesso negado na saúde privada, embora você pague o plano, você busca o tratamento onde quer que ele esteja, né? E aí você sobrecarrega também o sistema público. A avaliação do Schaeffer é essa. A gente tem que saber, assim, teoricamente, Polly, a lista, né, de procedimentos cobertos pelos planos de saúde, eu não posso dizer exatamente se é maior, mas deveria ser, né? Porque no CONITEC, que é o comitê que faz a avaliação de implementação de tecnologias para a cobertura do SUS, tem um dado do orçamento público que pesa ali. Até ontem a ministra Nancy Andrighi falou sobre isso, que ela acha que a questão da taxatividade está muito mais ligada à saúde pública por uma questão orçamentária que não tem na saúde privada, porque não teria esse cobertor curto na saúde privada que tem na saúde pública, da escolha de Sofia, de quem você vai atender para deixar de atender, até por saúde privada é mutualidade, e todos os custos são divididos por todos, né? A previsibilidade daquilo que está incluído nos contratos é fundamental para que se possa calcular o valor dos planos, para que se possa ter previsibilidade do valor a ser pago pelos beneficiários. Pois é, falando dessa questão dos custos aí para os planos de saúde, um dos argumentos é de que essa imprevisibilidade, o excesso de ações judiciais tornava os planos mais caros para todo mundo e tal. Agora, com essa decisão, os planos vão ficar mais baratos? Tem uma correlação? Olha, eu tentei essa resposta ontem das operadoras de planos de saúde e o que me disseram foi que isso não dá para falar sobre isso, que não dá para fazer essa previsão, que, a princípio, o presidente da Associação Brasileira de Planos de Saúde, a Abrange, inclusive, me disse que o impacto é zero, que eles sempre pensaram que o rol era taxativo, que na visão das operadoras, da lei, segundo ele, e do órgão regulador, a ANS, o rol sempre foi taxativo. Então, que eles sempre precificaram os planos de saúde a partir desse princípio, que eles só cobrem o que está no rol. Que o impacto seria tornar esse rol exemplificativo, porque aí o que saísse, nas palavras dele, da caneta do médico, teria que ser pago planos de saúde, e sem a previsão do que eles teriam que pagar, talvez os planos ficassem muito mais caros. A minha pergunta seguinte foi, mas até que o judiciário dizia que o rol era exemplificativo e ninguém quebrou. Então, assim, qual é o impacto? Se agora está dizendo que é taxativo em preço, em reajuste. Aí o que ele me explicou foi o seguinte, que ano passado, eles esperam que tenha sido realizado em torno de 2 bi de procedimentos. Em 2020, foi 1,6 bi de procedimentos em todo o setor de saúde suplementar. E que as ações representam milhares. Então, assim, que isso não teria um impacto sistêmico, que não era irrelevante, mas que não tinha um impacto sistêmico, então não podia se dizer que com essa mudança teria alguma mudança em reajuste ou taxa.
Mas essa decisão, como você mencionou anteriormente, prevê casos em que o tratamento extra-rol podem ser cobertos pelas operadoras. Quais são essas exceções previstas? E mesmo assim, mesmo no caso dessas exceções, os ministros eles listaram alguns procedimentos que vão ser obrigatórios agora nas ações judiciais, né? E que devem, inclusive, deixar mais difícil para o usuário, para o consumidor, conseguir uma decisão favorável, né? Olha, o ministro Cueva diz que as operadoras vão ter sim que pagar procedimentos que estejam fora do rol se não houver similares previstos na lista da ANS, quando não houver nenhum substituto de forma excepcional, ele é bem claro isso no texto, eles vão ter que oferecer a cobertura do tratamento indicado pelo médico. Mas tem critérios para isso. E, assim, um dos critérios é que o procedimento não tenha tido a indicação desse procedimento para entrar na lista da ANS e ele tenha sido recusado. Outro é que ele tenha sido um procedimento recomendado por órgãos técnicos de renome nacional, ele cita o CONITEC, que é o que faz a inclusão no SUS, ou estrangeiros. Tem que ter a comprovação de eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências. E tem uma coisa que isso pega, é que a pessoa tivesse tentado outros tratamentos. É como se você tivesse que exaurir o rol antes de buscar um tratamento fora do rol. Hoje eu falei com um especialista, ele disse, olha, isso tem um problema, por exemplo, você falar de uma pessoa com câncer. Se ela vai ter que exaurir os tratamentos, tentar tudo que está na lista antes de buscar uma outra alternativa, será que vai haver tempo suficiente para essa pessoa? Pode haver uma pressão maior para a incorporação de novos procedimentos aí nessa lista? Por exemplo, se surge um medicamento novo, ele tem um tempo ali para análise, né? Seja no CONITEC, seja pela ANS, mas o paciente que está ali precisando do remédio talvez não tenha esse tempo. Como é que é esse trâmite? Dá para agilizar? Carol, eu acho que vai começar a ser necessário uma articulação maior da sociedade para acompanhar e fazer as suas demandas chegarem à ANS nesse sentido. Porque como ela, pelo STJ, ela é o fórum, de fato, para essa inclusão, e o que não passar por lá, o acesso vai ser mais restrito, eu acho que vai ser muito importante que sociedades médicas e de doenças raras, ou de espectro, ou pessoas com espectro autista, e outras questões, a oncologia já faz isso bastante, tá? Trabalhem mais próximo e de forma mais articulada para que as suas demandas cheguem à comissão da ANS que trata dessas inclusões. Agora, tratamentos alternativos ou ainda não respaldados tecnicamente, eu acho que dificilmente vão passar por esse comitê. Aí eu acho que a gente continua numa briga judicial mesmo, porque uma das análises feitas pelo comitê é a segurança ou a eficácia desse medicamento. Então, assim, se não tiver uma análise técnica e estudo prévio que mostre essa segurança do medicamento, eu acho que dificilmente vai passar por ali. Mas a ANS mudou um pouco no último ano aí a forma de análise para a atualização do rol. A atualização do rol era feita a cada 2 anos, o que era uma das críticas e um dos motivos que levava muita gente ao judiciário. Hoje, essa atualização, segundo a ANS, é uma atualização contínua, e eles têm prazos que vão de 120 dias, postergados por mais 60, em alguns casos 180, mais 60, ou seja, um pouco mais de meio ano para caso de pedido de inclusão eles analisarem, porque se eles não analisarem dentro do prazo, a regra diz que deve ser uma atualização automática, né? Incorpora automaticamente. Esse é um caso, aliás, que acontece muito com vários tipos de câncer, né? Inclusive, nas últimas atualizações do rol da ANS, acho que uma foi na semana passada, na semana retrasada, eles estavam incorporando ao tratamento de câncer de próstata alguns medicamentos que eram usados para tratamento de outros cânceres, né? Então, isso acontece muito, né? Muito, muito, muito. Se eu não me engano, Polly, você vai lembrar que você cobriu isso bem, eu acho que o próprio PCR já era
tinha exame de PCR e outros exames relacionados à Covid que eram listados no rol, mas não para essa indicação, né? Então, assim, isso acontece, porque às vezes surge uma doença nova, entre aspas, né? Porque a Covid já existia, mas como a Covid-19 é esse novo vírus, e você tinha um exame, mas ele não estava listado para indicação, para a identificação daquela doença. Então, às vezes, você tem um período de adaptação. Antes da ANS colocar no rol, já tinha pedido na justiça, né, para que os testes fossem cobertos. Então, essa é uma discussão aí que a gente vai ter pela frente. Luciano, o STJ falou em possibilidade de aditivo do contrato. O que significaria esse aditivo ou um contrato de cobertura ampliada? Isso é viável? Ficaria caro demais? As operadoras têm interesse de oferecer? E em que momento poderia ser feita essa ampliação, né? Porque ninguém contrata um plano de saúde pensando que no futuro vai ter um filho autista, por exemplo, né? Como é que você prevê isso? E a partir do momento que surge a necessidade, haveria a possibilidade dessa ampliação e a que custo? Carol, para ser sincera, eu nunca tinha ouvido falar nessa possibilidade, mas ontem o Renato Casarotti, que é presidente da Abrange, me disse que isso já é feito, que já acontece, que já tem planos que vendem cobertura ampliada, né? Mas conversando com especialistas, eles dizem assim, exatamente o que você está falando. Como é que você vai fazer a previsão de que você vai precisar de uma cobertura ampliada ou que você pode ter uma doença que naquele momento que você ficar doente, o tratamento pode não estar incluído, né? Na visão de alguns especialistas, seria uma onerosidade excessiva. O plano já é bastante caro, a gente sabe que a gente está num período agora, os planos individuais estão tendo um reajuste que é o maior de toda a história, de 15,5%, e os planos coletivos, a gente tem casos de reajuste que chega na casa dos 90%, ou seja, está num momento muito difícil, a pandemia ainda não acabou, a gente está numa situação econômica complicada. As pessoas, se a gente falar na média das pessoas que têm plano de saúde hoje, seja bancado pelas empresas, pelo seu próprio bolso, será que as pessoas teriam condição de fazer uma cobertura adicional? Então, assim, agora o Renato da Abrange, ele acha que com essa possibilidade de atualização contínua do rol, que isso já não é uma coisa muito comum, a contratação de cobertura extra, ele acha que tende, inclusive, a diminuir. Mas, assim, me parece que se isso continuar sendo oferecido, ou se puder ser oferecido assim por fora, como já é, muito pouca gente vai ter condição de pagar isso. Já é um custo para o consumidor pagar o seu plano de saúde. Uma pesquisa recente que a gente deu, não sei se foi da ANAB, se eu não estou equivocada, 47% das pessoas que têm plano de saúde disseram que tiveram que fazer uma adaptação no seu orçamento para continuar a pagar o plano nesses tempos bicudos que a gente está vivendo aí, de orçamento apertado, de desemprego, inflação de 2 dígitos. Então, assim, é uma alternativa que eu acho muito pouco eficaz para a maior parte dos 49 milhões de pessoas que têm plano de saúde. Essa decisão, ela pode parar no Supremo Tribunal Federal? Olha, é uma possibilidade, sim. Ela trata de uma questão constitucional que é o direito à saúde, né? Se você pensar aí, por exemplo, num doente oncológico, eu já estava falando sobre isso com um especialista, se você disser para ele que ele tem que passar por todos esses critérios até ter direito ao tratamento que pode dar a ele uma chance de cura, você estaria impedindo ele o direito à saúde? Se for visto assim, isso poderia ser uma questão constitucional e poderia ir ao Supremo. A outra possibilidade seria você discutir a lista, o estabelecimento do rol pela ANS. Seria a ANS o órgão para fazer, competente para determinar essa lista. Agora, se no Supremo é possível reverter essa decisão do STJ, isso é uma incógnita. Mas agora um movimento que está acontecendo, Pólia, já tem no Congresso tentando mudar essa decisão do STJ. Luciana Casimiro, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Obrigada, Lu. Obrigada, Pólia, Carol, até a próxima. Que seja com boas notícias. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias.
Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi da Roberta de Souza e a edição do Luan Oliveira. Até mais.